Aqui um caso de grande perda óssea nos molares. Esse caso foi enviado e eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária, e eu falo dessa periodontia de todos os dias. E aqui eu quero explicar uma reflexão sobre o que a gente pode fazer nesse tipo de situação. Esta é a radiografia panorâmica e a gente já vai entender que esses molares estão inclinados por conta de uma sobrecarga oclusal. E esse tipo de inclinação também me faz pensar que a gente já tem alguma movimentação desses dentes. Ou eles estão vestibularizados ou eles estão extruídos. Possivelmente eles estão vestibularizados. Obviamente, radiografia panorâmica não é para ver cálculo, mas se o cálculo ele é visível radiograficamente, eu não sei se isso daqui é cálculo, significa que aqui tem muito cálculo. E a pergunta que o dentista que me encaminhou o caso fez é: olha, tudo isso de perda óssea é causada por conta do trauma oclusal, visto que o paciente tem a perda dos dentes adjacentes? Sim e não, porque se a gente tivesse somente o trauma oclusal, por exemplo, para a função, mas a gente não tivesse suscetibilidade à doença periodontal, a gente poderia não ter perda óssea. Nós poderíamos ter uma inclinação dentária de uma forma muito semelhante como um dente sofre uma movimentação ortodôntica. Mas quando a gente tem inflamação gengival, suscetibilidade ou tendência à doença periodontal, a gente começa sim a ter perda óssea por conta da formação de cálculo e tudo isso começa a tornar muito complicada a situação do dente. Então, me foi enviado também os exames periapicais e a gente vai conseguir ver com um pouco mais de detalhe um pouquinho de tudo isso daqui. Como eu já falei no começo, a gente não vai enxergar cálculo, o diagnóstico de cálculo não é radiográfico, mas se enxerga radiograficamente é porque isso aqui é muito grande. É claro que aqui a gente já tem uma inclinação, a gente não tem o dente adjacente, isso daqui é uma perda óssea muito grande. Isso aqui me faz perguntar, será que não seria a bifração por conta da sobrecarga de alguns dentes? Será? Não sei. E que o que a gente está vendo aqui é uma formação de cálculo, e do outro lado, assim, aqui também tem cálculo, aqui também tem cálculo, e aqui tem lesão de furca, e aqui a gente também tem cálculo, aqui também a gente tem bolsa, e uma possibilidade de formação de lesão endoperiodontal oriunda e originada do periodonto. Enfim, aqui, como eu falei, por que a gente vai ter perda óssea somente na mesial e a gente não vai ter perda óssea na distal? Ora, porque por conta, possivelmente, de uma parafunção ou de um trauma oclusal, a gente tem esses dentes inclinando para a mesial. E a gente vai ter, então, força oclusal excessiva e a gente vai ter inflamação gengival. Quando a gente tem os dois, a gente tem uma potencialização da perda óssea. Então, olha, pela quantidade de cálculo que o paciente tem, a gente já vai saber que é um indivíduo suscetível, é um indivíduo que abandonou os cuidados bucais. Olha, nesse molar a gente também vê perda óssea, nesse segundo molar também tem perda óssea. Tudo isso faz pensar que é um paciente que, olha, perda óssea e cálculo aqui, que há muito tempo ele tem abandonado os cuidados dentários. Então, ele precisaria de um olhar mais atento. A pergunta é, tem como manter esses dentes? Eu aqui falo do método periodiária, que é um método não cirúrgico, onde dentro da literatura científica a gente se embasa para fazer terapia não cirúrgica periodontal. E aqui é sim possível a gente fazer terapia não cirúrgica. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma sessão de full mouth disinfection, que é isso que a gente orienta no método periodiária, que é fazer uma descontaminação da boca toda de preferência com ultrassom e tomando muito cuidado para não deixar cálculo residual, e a gente raspa com ultrassom e vai sondando. Com isso, a gente vai acompanhar a redução da profundidade de bolsa, nem sempre a gente vai ter formação de tecido ósseo, e veja bem, a pergunta para o paciente paciente, se a gente tirar esse dente, você vai ter condições de colocar implante e vai ter condições de cuidar desses implantes?
Porque se for para extrair os dentes e colocar implante e não cuidar, vai ter periimplantite. Então teria sido muito melhor ter mantido os dentes e cuidado dos dentes, porque dente ainda tem ligamento periodontal, que tem muita célula de defesa, do que tem implante, porque o periimplante é uma anquilose, não tem o ligamento, tem menos vascularização, portanto o implante é mais suscetível à doença periimplantar do que o dente à doença periodontal. É isso que me preocupa tanto em todas as situações. Ah, professora, mas e aqui nesse lado não está muito grave? Ele está grave, está muito profundo, mas de igual forma, desde que a gente consiga fazer uma descontaminação sequencial com reavaliações depois de 40 dias e instrumentando sequencialmente as bolsas profundas, a gente vai conseguir a resolução dessa bolsa periodontal profunda através do Full Mouth Disinfection. E que, sendo ela profunda, a gente tem o potencial de migração de células ósseas aqui. Ah, mas e a região de furca? A região de furca, a não ser que a gente tenha uma região de furca, uma lesão de furca muito profunda, a gente não vai ter a possibilidade de fechamento por epitélio juncional longo. Epitélio juncional longo é quando a gengiva cola de novo na gengiva. E se a gente não tem uma superfície radicular compatível, a gente não vai ter essa colagem da gengiva de novo ao dente. Portanto, isso aqui tem excelente prognóstico. Excelente prognóstico, desde que ele esteja cuidado, desde que ele esteja dentro de um programa de manutenção, que é isso que a gente fala muito no periodiária. Escuta, se isso aqui não estiver dentro de um programa de manutenção, a gente vai fazer aquela periodontia que é enxugar gelo. Trata, depois o paciente desaparece, some do mapa e isso recidiva. Isso a gente não faz mais. Essa é a melhor forma de perder o paciente, deixar o paciente desesperançado em relação ao seu tratamento. Porque se não foi colocado muito claramente desde o começo, desde a primeira sessão, que ele precisa de um tratamento periodontal e depois de uma manutenção preventiva, o paciente, assim que termina o tratamento, que ele quer se ver livre disso logo, ele faz o tratamento e depois ele esquece, ele não quer mais fazer a manutenção preventiva porque não entrou na cabeça dele, não foi combinado isso com tanta clareza e com tanta repetição de forma que ele tenha entendido isso. E outra pergunta que podem fazer é: professora, depois que fizer o tratamento periodontal, o paciente pode receber tratamento ortodôntico? O paciente pode, desde que ele esteja sem bolsa periodontal, sem contaminação e desde que, enquanto ele estiver em tratamento ortodôntico, ele esteja sob monitoramento e manutenção periodontal periódica. Se ele estiver com esses casos mantidos, se ele estiver sob acompanhamento, tem sim como isso ter sucesso. Agora eu quero falar de uma questão social aqui, desse tipo de situação. E é o que eu acho que é o que o periodiária faz de melhor para as pessoas. Se esse paciente tem boas condições e ele optar porque existe a possibilidade de recuperação desses dentes, mas pode ser que por algum motivo o paciente acabe optando por remover os dentes, colocar implantes e fazer a manutenção certinho dos implantes. Mas todo mundo vai saber que o custo de extrair, colocar um implante e depois fazer manutenção é um X. Mas se o paciente não tem condições de colocar implante, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma PPR. Essa PPR vai ter muito menos força mastigatória. Diz que uma PPR tem 60% de força de uma mastigação normal. Mas se estes casos puderem ser tratados e controlados, e veja só, a gente não vai tratar só esses casos, a gente vai tratar a boca toda, porque o tratamento periodontal é da boca toda. O equilíbrio da microbiota em direção à saúde periodontal é para tudo. Uma vez que a gente consiga manter tudo isso aqui em saúde, e não é um dente, o outro dente, mas é tudo, a gente garante a saúde bucal. Ora, se a gente vai precisar fazer a manutenção preventiva de tudo, por que não inclui esses três? Por que é que a gente vai condenar só porque eles estão com perda óssea? Por que será que a gente não se utiliza dos conhecimentos da biologia e espera o tempo ao tempo? Porque se isso daqui fosse uma lesão endodôntica,
o pessoal da endodontia diria, isso daqui tem recuperação, a lesão é grande, mas a gente vai usar um curativo intracanal e aos poucos a gente vai monitorando. Veja bem, isso daqui é da periodontia, não tem mobilidade. A gente vai acompanhando e com o tempo a gente vai acabar acompanhando a neoformação óssea. Enfim, tudo isso é parte do método periodiária, onde a gente consegue sim tratar isso de forma não cirúrgica. É importante que isso seja bem acompanhado por um clínico. Mais importante do que isso é estar sob manutenção periodontal. Nós adotamos basicamente a terapia não cirúrgica, porque acreditamos que isso traz bastante adesão ao tratamento pelo paciente e mesmo que as bolsas sejam profundas, gradualmente a gente consegue ter acesso a elas pelo motivo de desinflamação, pelo motivo de contração tecidual. A gente começa a enxergar o cálculo que era subgengival e essas bolsas tendem a ficar mais rasas. Com isso, a gente consegue ter acesso. E se ainda assim ficar muito difícil, ainda assim a gente pode optar pela terapia cirúrgica, mas é uma terapia cirúrgica muito pequena, muito discreta e tão somente para ter acesso às regiões mais apicais do dente. Nem sempre a gente vai precisar de tratamento endodôntico, porque às vezes aqui a gente tem uma rarefação, mas muitas vezes, pelo simples fato de nós descontaminarmos a superfície radicular, a gente vai ter biocompatibilidade e a gente começa a ter uma formação de tecido ósseo. Tem pleno potencial de migração de células adjacentes aqui. E não é querer fazer uma odontologia dos milagres, não. Isso aqui é uma odontologia do acesso, para que as pessoas possam ter acesso à saúde bucal e ter os dentes na boca sem perda. E se alguém ainda assim falar, mas esse tratamento não vai durar muito tempo, porque a periodontite ela é progressiva e a pessoa um dia vai perder o dente, então é melhor arrancar o dente logo. Sempre vai ter alguém que fale isso, seja paciente, seja dentista. Os estudos longitudinais de manutenção preventiva dos pacientes estão afirmando que se um paciente suscetível à doença periodontal ele tiver sob manutenção, a perda óssea ela pode ser paralisada ou grandemente minimizada. Minimizada porque às vezes o paciente tem uma suscetibilidade tão grande que mesmo vagarosamente ele vai perdendo, mas a perda óssea que ele vai ter, ela é muito pequena. Ela chega mais ou menos a 0,1 por década. E com isso, a perda óssea é tão lenta, que esse dente vai se manter estável por muitos anos. E por esse motivo é tão importante que a gente repense as possibilidades da odontologia para a gente entender que periodiária dá certo. Mais dá certo ainda quando a gente entende de manutenção preventiva. E quando a gente entende dessa manutenção preventiva, a gente vai conseguir manter esses dentes da boca. Então, no resumo geral, esse caso tem tratamento. O diagnóstico disso é uma pério de progressão rápida. Na classificação anterior, ela é chamada de pério agressiva e ela precisaria ser tratada com terapia antimicrobiana sistêmica. A literatura científica tem mostrado bons resultados com a associação de amoxicilina 500mg e metronidazol 400 por 7 dias, com clorexidina e com full mouth disinfection e manutenção preventiva. É isso que vai trazer o sucesso em longo prazo e um profissional dedicado que queira entender como é que funciona isso. Aí, só para saber, o método de periodiária é um curso que a gente oferece de tempo em tempo e a gente propõe conseguir fazer o tratamento de problemas periodontais na metade do tempo clínico, com todos os detalhamentos que a gente acaba trazendo. E quem quiser se interessar um pouco mais, vai acompanhando os nossos vídeos. Quando abrir inscrição, fica bem atento, porque a gente consegue orientar isso melhor para cada um de vocês, tá? E queria convidá-los a participar do canal do Telegram, que ali a gente tem uma conversa boa sempre, a gente fala de muitos casos, muitos temas, e o newsletter que vai pelo seu e-mail. Aqueles casos mais interessantes, aquelas conversas melhores ou aquilo que a gente quer falar mais no privado de uma forma escrita,
vai no newsletter. Para se inscrever no newsletter, responde aqui, quero newsletter, que a gente manda o link, ou entra lá no Instagram, que na bio do Instagram a gente manda o newsletter, ou escreve newsletter em qualquer publicação que a gente já manda o link. Muito obrigada pela audiência. Quem tiver alguma dúvida, dentro do possível a gente vai estar respondendo. Manda aqui pra gente, porque o objetivo principal é melhorar a saúde bucal da população através de você, dentista, que vai ter um olhar diferenciado sobre saúde bucal e sobre a periodontia. Muito obrigada pela audiência e até o próximo vídeo.